trouxeram as suas Bíblias, abram-na comigo agora, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6. O livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Enquanto os irmãos estão procurando este texto, eu quero aqui externar um testemunho. No ano de 1988, há 11 anos atrás passados, eu estava no meio dessa multidão como vocês aí estão. E eu me lembro até hoje que o pastor Gregório Chazuki do Rio Grande do Sul estava aqui ministrando a palavra de Deus. E ele estava fazendo a oferta missionária. E eu não tinha um centavo para entregar a Deus naquela manhã. E ele começou a oferta lá em cima, de carro, terreno, e veio abaixando. Quando ele chegou na última das ofertas, eu não tinha para dar. O meu coração balançou. Era um menino de 15 anos de idade que estava aqui e que desejava também a obra de Deus. E quando ele terminou aquela oferta, ele disse: agora quem aqui entre vós tem a maior de todas as ofertas, a vida, e gostaria de entregar a Deus? Eu saí correndo do meio da multidão, vim empurrando o crente, derrubei gente aí do meio, caí de joelho aqui no chão. Pastor Gregório se aproximou aqui, olhou para baixo e disse: eu profetizo que a vida desse moço há de abençoar o Brasil e muitos países afora. 11 anos se passaram, tenho pregado o Evangelho de Deus na Europa, na África e aqui no nosso Brasil, e Deus tem sido comigo. Eu quero te dizer com isso que o teu esforço de estar aqui, Deus está anotando tudo. Deus conhece o teu nome, o teu endereço, o número do seu sapato. E para Deus não importa se você é o último da fila. Se Ele resolver intervir na sua vida hoje, Ele vai inverter a fila, e você que é o último vai ser o primeiro, para a honra e glória de Deus Pai. Eita glória! Este é um dos milagres que acontece aqui nos Gideões Missionários da última hora. É Deus arrancando gente sem expressão, pessoas que não têm nome, do anonimato, e levantando para exaltar o nome do Senhor. Esse é Deus, esse é Deus. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Está escrito aí no texto sagrado: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou repetir a leitura, que está escrito assim: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu quero nesta tarde aqui falar com os irmãos a respeito do maior poder que um missionário pode ter na vida, para enfrentar o mundo aí fora e até mesmo as atribulações da vida. Porque o cristão tem dois grandes inimigos a enfrentar: primeiro Satanás, e segundo os próprios irmãos da igreja, que não entendem e não podem entender aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Quando eu vejo um Gideão aqui chorando, quando eu vejo um desses pequeninos de Deus saltando, gritando, pulando aqui, e olho para o rosto de muitos crentes, até muitos aqui no púlpito, que olham para eles e torcem o nariz e dizem assim: meu Deus, quanta meninice, para que tudo isso? Eu me coloco no seu lugar, porque eu também já fiz isso muitas vezes. Valeu a pena saltar. É melhor pular aqui do que pular carnaval lá fora. É melhor gritar glórias a Jesus aqui do que gritar lá fora. Deixa o Senhor Deus te usar mesmo. Profetiza, canta, dança, salta, glorifica, mas deixa o Espírito do Senhor te conduzir às regiões do Espírito nesta tarde, e você conhecerá o poder de Deus definitivamente como Ele é. Mas o tema desta festividade, final de século, o mundo está em desespero. Que faremos nós? Eu estava meditando nisso nesta manhã e comecei a perguntar: Deus, como é que podemos entender o desespero de alguém se nós nunca ficamos desesperados? Todo ser humano passa pelo desespero. O desespero é uma expressão da alma quando lhe falta esperança. Desespero é algo que nos faz chorar. Desespero é algo que nos faz sair do lugar e nos escondermos às madrugadas, quando nada vem, o sono não vem, as lágrimas chegam. Desespero é tudo aquilo que nós sentimos de contrário aos nossos anseios e aos anseios da alma. E eu quero levá-los aqui agora, em nome de Jesus, a um sentimento para você entender o que é desespero. Imagine você agora, irmão, no meio das tuas lutas, sendo lançado dentro de uma cisterna escura, bem apertadinha, bem úmida, cheia de ratos,
cheia de baratas e coisas horríveis, animais e insetos peçonhentos. Imagine você jogado no fundo do poço, quando do seu lado esquerdo e lado direito nada tem para te fazer consolar. Você está jogado ali às traças, como que esperando a morte chegar, e o desespero vem, e você grita e ninguém escuta. Mas de repente você olha para cima, lá naquela luzinha que ficou do lado de cima da cisterna, e vê o vulto de uma pessoa chegando. E quando você vê aquele vulto de uma pessoa chegando, a primeira coisa que vai acontecer com você é a alegria, porque a esperança começa a nascer. Há sempre uma luz no fundo do túnel, e todas as pessoas que olham para cima esperam um socorro que vem do Todo-Poderoso Deus dos exércitos. Mas imagine você que no meio da esperança, você olha para cima e grita àquele que lá está: por favor, jogue-me uma corda aqui. E a pessoa grita lá de cima dizendo: eu não posso, porque eu não tenho os meus braços, eu tenho os 2 braços amputados. Imagina o desespero, sabendo que a esperança bateu a porta, mas ninguém pôde lhe ajudar. Se isso ainda não te comoveu, imagine você enfermo e sendo lançado dentro de um hospital, desses hospitais do INAMPS, onde todo mundo sabe que entra, mas não sabe se sai, onde você ouviu dizer que há um médico açougueiro ali que não cuida das pessoas, e você está na mão de uma pessoa dessa. O desespero às vezes se torna maior. Imagine você com uma situação semelhante a esta. Imagine você perdido no meio de um caminho, como aqui em Camboriú muitas crianças se perdem. Já viu a expressão de uma criança quando se perde do pai? O desespero, o horror estampa no seu rosto, mas a alegria é quando alguém maior, alguém mais forte chega e toma ela pela mão, ele conduz até o pai e a mãe. Agora imagine você perdido no mesmo caminho e ninguém para te ajudar, e você olha à frente e vê uma pessoa. A alegria vem, a esperança vem, e quando você se aproxima dela, você descobre que a pessoa é cega, que não sabe o caminho também. Este é o desespero pelo qual o mundo passa. E eu quero te dizer que as pessoas que estão nessa situação, que estão dentro de cisternas, que estão enfermas e não conseguem que lhes cure, que estão perdidas no meio do caminho, é o mundo que está aí fora. E infelizmente o homem que eu disse sem os braços aqui, o médico que não tem condição de curar, e o cego, não é o mundo lá fora. Somos muitas vezes nós, a igreja do Senhor Jesus, que detemos o nosso coração à palavra da verdade, que falamos que somos pentecostais e acreditamos no poder de Deus, mas não transmitimos isso às pessoas. Chega de viver um evangelho barato, chega de viver um evangelho apenas de palavras. Precisamos começar a operar no Espírito de Deus, caso contrário o mundo não terá esperança. Quando eu olho para a igreja aqui de cima, eu sinto o coração palpitar, porque cada um dos que aqui estão conhece o que é o poder de Deus, ou pelo menos deveriam conhecer. Mas por onde eu tenho ido, a lâmpada do Espírito já está apagada. Muitas igrejas o Espírito não pode mais operar, e eu convoco a igreja para uma obra missionária dentro da própria igreja. Mas nesta tarde, se Deus encher aqui pelo menos meia dúzia de Gideão com o Espírito, nós vamos detonar as portas do inferno, e Deus vai voltar a reavivar o seu povo. Deus está à procura de um missionário capacitado, de um missionário que detém a palavra da verdade nos lábios. Eu estive pregando no exterior, eu estava ouvindo o irmão falando aqui da Ilha de Páscoa, e eu me senti como ele está se passando lá. Quem já foi para o exterior para uma obra missionária sabe o que é isso. Quando eu cheguei em Angola, em Luanda, fiquei 4 dias trancado ali dentro de um quarto em jejum e oração. Satanás me visitou umas 4 vezes à noite, se materializando. Ali não tem mamãe para te escutar, ali não tem ninguém. É você, Deus, e o povo que está faminto lá fora. São feiticeiros te rodeando. Eu preguei em um culto lá com mais de 3.000 pessoas, e uma macumbeira foi fazer trabalho de feitiçaria dentro da igreja. A audácia que aquele povo tem. E aí eu olho aqui para cima e vejo que aqui não tem nenhum macumbeiro, mas pelo menos tem crente cheio do poder, que tem medo de manifestar a sua graça, tem medo de expressar o poder da sua alma, tem medo de dizer aos homens que ele é pentecostal de carteirinha mesmo. Ele canta, pula, grita, planta bananeira, diz que Jesus é bom, e deixa o Espírito de Deus se apossar. Devemos deter a palavra da verdade, temos que ter poder, senão não adianta. Vocês assustaram, né, irmão? Olharam para esse menino aqui, disseram: o que é isso aí? O pastor Cisino ficou louco, deixar um menino de 26 anos pregar aí? Pois é, irmão, sou um menino só por fora, por dentro tem um homem de Deus escondido aqui.
que pode te levar hoje a uma experiência pentecostal genuína. Mas existem 4 poderes, no versículo que li aí no livro de Zacarias, que estão escondidos atrás das palavras, que lutam para operar na vida de um homem. Quando o profeta diz, não por força, eu entendo aqui 2 poderes, não pela força moral, nem pela força intelectual. E aí ele vai ainda mais além, nem por violência, pela força física, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. São 4 poderes que lutam para dominar a vida de um crente: a força física, a força moral, a força intelectual e o poder de Deus genuíno, que é o poder do Espírito. E eu quero aqui navegar convosco nesses 4 pensamentos, e quero aqui que vocês prestem bastante atenção, porque Deus vai mudar a sua vida se você acreditar nessas palavras aqui. Deus vai romper com todas as barreiras que te seguram ainda. Deus vai fazer com que você enxergue o céu pelo lado de dentro. Se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer com você também, irmão. Vai fazer com você também. Deus vai fazer com você também. Eu acredito nisso piamente. Muitos lugares que eu chego aí, as pessoas perguntam: Marco, vem cá, quem é o teu pai? Teu pai deve ser um pastor de uma igreja gigantesca. E eu tenho que dizer, infelizmente, meu pai morreu há 2 anos atrás e aceitou Jesus num berço de morte. Aí pergunto: então a tua mãe deve ser uma daquelas mulheres de cabelo branco, joelho forrado de oração, diretora de um grande ciclo de oração. A minha mamãe nem aceitou Jesus ainda. Então você deve ter algum irmão que crê no Senhor Jesus e que é pastor. Ninguém na minha família é crente, eu sou filho único por parte de mãe. Aí as pessoas perguntam: então vem cá, como é que você conseguiu ser pregador? Como é que você conseguiu rodar o Brasil e foi parar no exterior? É simples. Um dia desses falaram: você deve ter algum costa quente. Eu falei: tem, irmão. O meu costa quente, ele tem a costa quente, o pé quente, a mão quente, os olhos quentes. Ele é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor que é o meu empresário. Quer me contratar, conversa com Ele. Quer ser como eu, receba a presença dEle aí. E vamos botar para quebrar aqui, crente. Vamos tirar o pé do chão, vamos adorar Jesus. Vamos deixar o Senhor se manifestar. Mas vamos lá. O primeiro poder que luta para dominar a vida de um missionário é o poder físico. O que é o poder físico? É aquele poder que você tem aí nessa estrutura óssea, carregada por essa carne bonita, que se transforma no seu corpo. O poder físico diante da Bíblia Sagrada, ele tem quase nenhum valor. O poder físico, ele apenas nos faz, diante dos homens, sermos um pouquinho respeitados. É claro que um homem de 2 metros de altura como o irmão Evaldo bota muito mais medo de alguém do que um tampinha como eu, né, irmão? Porque se tamanho fosse dinheiro, eu servia só para troco, né? Mas graças a Deus, e quando Deus olha para alguém, Ele não olha para o tamanho da pessoa. Deus não está importando com como está a sua condição física. Hoje em dia nós vivemos na era da geração saúde. É todo mundo indo para as academias para secar celulite de cá, gordurinha extra de lá. E eu confesso aos irmãos que até eu tenho um aparelhinho daquele que faz assim abdominal em casa, porque ninguém é de ferro. Quem não quer perder barriga, quem não quer ficar esbelto para poder dar uns pulinhos no púlpito e pregar, não é verdade? Mas eu quero dizer a você que esse poder físico para Deus nada adianta, ou quase nada não adianta. Porque Deus, quando olha lá do céu para cá, Ele não olha para esse invólucro humano. Deus olha para dentro da sua alma, e é a sua alma que conta diante dEle. Tu precisa ter nessa tarde é a unção da graça, do poder espiritual que pode mover a sua vida. Senhoras e senhores, Satanás não tem medo de homem e mulher que faz academia. Satanás não tem medo de homem e mulher que malha o dia inteiro. Satanás começa a temer sim aqueles que frequentam a academia do Espírito de Deus. A academia do Espírito de Deus tem uma aeróbica diferente. É assim, nós podemos levantar a mão, levantar o pé e gritar glória a Jesus, que isso é muito bom. Na academia do Espírito, você não recebe músculo nos braços, mas você recebe um calo no joelho. E Satanás tem que correr mesmo de quem tem calo no joelho, porque a obra missionária é feita assim, com homens e mulheres de oração que detêm o poder da verdade na vida. E se você não é um homem desse, nem uma mulher dessa, ainda está, você pode entrar conosco aqui. O Espírito Santo é o melhor professor de academia espiritual que eu conheço. Ele vai te levar para um monte, depois ele vai te levar para o deserto, e é lá que ele vai moldar o seu corpo físico para nada se aproveita. Eu quero dizer a você aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, jovens que estão me ouvindo, que têm a mesma idade do que eu, o seu corpo não foi feito para ser vitrine de exposição para os homens e mulheres aí fora. O seu corpo foi feito para ser templo da verdade do Espírito Santo do Senhor. É para isso que o corpo do crente serve. Tua boca não foi feita para maldizer ninguém, a não ser para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e falar em línguas estranhas. É
para isso que serve o teu corpo, é para isso que o teu corpo serve. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, permita o Espírito de Deus se apossar de ti. Houve homens na Bíblia que se estribaram em cima do seu poder físico. Um deles se chamava Sansão. Sansão por várias vezes brincou com Deus, e em uma de suas brincadeiras, a mulher que havia seduzido Sansão disse: olha, os filisteus vêm contra ti. E Sansão se levantou numa boa, olhou para cima, esticou os braços e disse: tudo bem, os meus bíceps estão preparados, hoje eu já levantei alguns pesos, como sempre eu vou vencer os filisteus, porque eu tenho força física. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Sansão se levantou, ele não sabia que o poder do Espírito de Deus havia se afastado dele. Irmãos amados, o maior poder que nós podemos ter é o poder do Espírito. Eu conheço muitos pastores, e um dia desse preguei numa igreja de um deles, que olhou para os irmãos e disse assim: olha, irmão, se a minha palavra não resolver, o meu braço resolve, porque eu sou crente, mas meu braço é braço de nordestino. Eu quero dizer a você, irmão, que para mim não importa se tu tem sangue de europeu, de nordestino na veia. Para ser um cidadão do céu, para ser um missionário do Deus vivo, tem que ter o sangue de Jesus Cristo na veia, para poder sim, fazer alguma coisa. Quer tirar uma queda de braço com Satanás? Tire, mas tire debaixo da unção e da graça de Deus, senão não adianta, você vai ser derrotado, você vai ser derrotado. Quantos homens não pregaram aqui nessa tribuna, e hoje eu estava ali sentadinho no canto, e me lembrei de grandes figuras, homem em quem eu me espelhei, a maioria dos pregadores se espelharam, e hoje não tem condição nem de olhar aqui para cima. E eu comecei a dizer: Deus, por que isso? E o Senhor disse: eram homens que se estribavam em cima do seu poder, em cima da sua estatura e de tudo que tinham, mas eles se esqueceram que os que confiam no Senhor têm que renovar suas forças é lá no pé do altar. E se esqueceram que os homens confiam em carros e outros em cavalos, mas o missionário pregador da palavra confia no Senhor dos exércitos, que está acima de todas as coisas. O poder físico para nada adianta, missionário. Eu estava pregando no Rio de Janeiro um dia desse, o irmão me mostrou um pastorzinho. O pastorzinho era desse tamanho, menor do que eu. Dei risada e fiquei muito alegre, porque quando eu encontro alguém menor do que eu fico todo e todo, né, irmãos? Porque raramente a gente não acha. E quando eu olhei para aquele irmão, o moço me contou: Marco, tá vendo esse camarada aí? Eu falei: sim. Esse homem um dia desse foi fazer um trabalho no morro aqui no Rio de Janeiro, e quando ele vai subindo para lá com a sua biblinha no canto, e a sua roupinha toda com a listinha só na testa, lá no seu terno, no meio do caminho, 4 bandidos lá armados pararam ele, e um deles ousou pegar uma arma, colocou na fronte do pastor e disse: me dá dinheiro. E ele disse: eu não tenho dinheiro para dar. Ele disse: então pode começar a rezar, moço, porque tu vai morrer. E ele olhou para ele assim, irmão, a arma estava aqui, pelo que o irmão me disse. Ele virou para frente, pegou no cano do revólver e colocou a arma na testa dele. E o pastorzinho olhou assim para ele e disse: olha, se você tem coragem, é melhor puxar esse revólver agora, porque antes de você puxar esse gatilho, o meu Deus é capaz de te fulminar morto aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E todo mundo começou a rir dele. Os bandidos falaram: gente, vamos deixar esse crente louco embora. Olha, o homem está falando besteira, enfrentando a gente com um cano de ferro desse na mão. Um camarada é doido, é crente de Bíblia mesmo. E lá vai o irmãozinho dando glória a Deus, dizendo: Deus, eu enfrentei os homens e venci, né? Aí um dos bandidos ousou mexer com ele e disseram assim para ele: ei, crentinho, olha lá, e o seu Deus vai te defender. Ele disse que quando ele olhou para trás assim, irmãos, irado porque eles haviam zombado dele, quando ele viu os 4 bandidos lá, o lugar foi tomado de anjos de Deus, e um homem lá catou. Ele viu quando um anjo de Deus catou pelo cabelo daquele bandido que estava com a arma na mão, e o anjo gritou com ele: mata agora ou depois? E ele disse: não, Senhor, não precisa matar, eu vou ganhar eles para Jesus. Eu sei que muita gente não acredita nisso, mas crentes lá do Rio de Janeiro sabem o que é isso. Eu já preguei várias vezes lá, e os anjos de Deus passeiam no meio daquela cidade, porque há poder espiritual. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Deixa o poder de Deus te dominar. E não adianta ficar me olhando com esse olhão seco parecendo coruja, não. Que é isso mesmo, irmão. Crente para ser crente, Gideão para ser Gideão, tem que ter fogo dentro da sua buzina, tem que ter fogo aí dentro do seu cântaro, tem que ter fogo nos olhos, fogo nos pés. Receba em nome de Jesus mais poder, se você acredita nisso. Tem que ter poder, irmão. Tem que ter poder. Tem que ter unção divina. Missionários, Gideão, pastores,
temos que ter unção divina. Muitos pastores se perguntam por que os gideões conseguem arrancar tanto dinheiro do povo. E ontem eu estava meditando disso e eu descobri que na minha igreja ninguém contribui. Agora chega aqui nos Gideões, os irmãos dão até sapato, meia, camisa, e lá na igreja não dá nem um centavo. E eu descobri isso ontem à noite, porque eu fui comer num restaurante e eu vi que quanto mais cara a comida, mais gostosa ela é. E semana passada eu comprei um marmitex desse de R$1,99, irmão. O cheirinho estava bom, sabe? Mas quando eu dei uma mordida, veio 2 cascalhos de pedregulho que quase me quebrou os dentes. E eu comecei a entender. Sabe por que ninguém contribui na sua igreja? Porque você dá uma comidinha ralé, uma comidinha simplesinha, uma comidinha de R$1,99. Aqui no Gideão não, o povo aqui só come comida 5 estrelas. Aqui o restaurante de Jeová vem quentinho lá do céu. É por isso, porque aqui pregador tem que orar, não tem, pastor Luiz Antônio? Tem que orar, tem que jejuar, tem que ter graça para pregar. Você quer esse poder sobre a sua vida aí, irmão? Eu cheguei em Londres para pregar na Inglaterra, ali em Kensington, e o pastor que me recebeu lá no aeroporto de Londres olhou para o meu tamanhozinho assim, mas falou: é você que é o pregador? Eu falei: por quê, pastor? Porque o pastor lá é desse tamanho assim. E ele falou: então vamos pregar lá na minha igreja. Cheguei na igreja dele lá, olhei para aquele povo, e ele disse: Marco, vamos ter uma reunião antes aqui. Me levou lá para o escritório dele junto com os diretores da igreja. Que ele disse: olha, se você veio do Brasil para nos trazer um simpósio de teologia e doutrinas, é melhor você voltar para sua casa. Por que isso, pastor? Porque o europeu comeu tanta teologia, tanta palavra, que está vomitando palavra. O povo aqui quer ver manifestação de Deus. Quando você prega, Jesus batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque se Jesus batizar com o Espírito Santo, você vai poder pregar. Porque há 10 anos Jesus não batiza aqui. E eu falei: o que é, companheira? Foi a verdade. Eu falei: mas como? Ele falou: como? Não tem como. O dinheiro, o europeu é rico, o europeu tem muitas posses. Cheguei em Portugal para pregar na igreja em Azambuja, ali do lado de Lisboa, mesma coisa. Fui pregar no púlpito, o pastor me chamou do lado e disse assim, só que ele foi mais na carne, né? Ele disse: irmão, o irmão vai pregar, o irmão é brasileiro, nós conhecemos brasileiro, né? Brasileiro tem sangue latino, pula, grita. Os europeus não, os europeus são mais fechados, os europeus são um povo mais clássico, os europeus são um povo mais estudado, o europeu fala 3, 4 idiomas, e o meu povo aqui, eles ouvem bastante, eles não são muito de se expressar. E eu peguei o microfone para pregar. Quando eu olhei para aquele povo, o Espírito Santo falou: meu filho, isso não tem nada a ver com o europeu, não tem nada a ver com estudo, isso aí tem a ver com a frieza do Espírito. Se eles abrirem o coração, eu faço. E eu comecei a pregar igual os evangelistas do Brasil pregam. Sabe como é que prega evangelista da Assembleia de Deus do Brasil? Pula, grita, faz de tudo, acontece, profetiza, sai correndo no meio do povo. O povo ficou tudo assustado. Aí Jesus batizou 44 pessoas com o Espírito Santo na igreja. Aí o pastor português olhou para mim e disse: meu amigo, onde foi que você aprendeu a batizar o povo com o Espírito Santo? Eu caí na risada. Eu falei: irmão, eu estou em que igreja? Assembleia de Deus? Sim. Falei: quantos crentes tem a Assembleia de Deus de Portugal? Ele me disse: 15 mil membros de costa a costa. E eu falei: meu Deus, 15 mil membros é o que tem o meu campo lá no interior de Ribeirão Preto, onde eu congrego. E eu falei: em Portugal inteiro. E ele disse: Marco, nós estamos aqui debaixo de frieza. Os pregadores de fogo que chegaram aqui, os pastores colocaram no banco. Lá não pode se profetizar. E os crentes que profetizam foram colocados no banco. Aí depois ficam dizendo: não, é que as coisas mudaram, é que a Igreja Universal chegou lá e tomou conta. Não é nada disso. É que falta o Espírito de Deus na vida de todos. O Espírito Santo já não tem mais liberdade. O Espírito do Senhor não pode levantar mais um profeta que eles mandam calar a boca. Mas eu quero dizer a todos os gideões missionários aqui: se todos aqui neste ano saírem daqui com o propósito de serem uma atalaia na casa de Deus, vão começar a pôr fogo no Brasil inteiro. Vão começar a pôr fogo no Brasil inteiro. E Deus vai abençoar. Mas ainda tem o poder moral. O poder moral é um pouquinho mais perigoso do que o poder físico. O poder moral nos fala do nome, nos fala do sobrenome. O poder moral nos fala da carteirinha, da credencial que temos. O poder moral nos fala da família em que pertencemos na igreja, principalmente se o dízimo é maior ou é menor. O poder moral, maldito é o homem que se estriba em cima dele.
que acha porque é filho do doutor fulano de tal pode fazer missões. Missões não são a missão não é hereditária, irmão. A chamada divina não é hereditária. Deus pode sim levantar um filho do pastor para ser pastor também, mas isso não é regra. Essas coisas podem acontecer como não podem acontecer. Ninguém aprende a ser obreiro, missionário, nem pastor atrás de uma mesa. As pessoas aprendem a ser isso no meio do povo, e principalmente se for um povo pentecostal. Se não for, não adianta. Nós precisamos nesta hora final tomarmos a nossa bandeira da fé e levantarmos por esse Brasil inteiro e tirarmos os ditadores que têm barrado a unção do Espírito de Deus. Eu sei que isso aqui pode custar o meu pescoço, mas eu tenho que dizer, porque um dia eu estava pregando uma igreja dessas aí, e o filho do pastor foi me atender, e ele me levou para uma igreja, me apanhou no aeroporto. Quando eu cheguei na igreja, uma igreja rica, bonita, toda encarpetada, eu falei 15 minutos e ele me mandou sentar. E eu disse: por quê, irmão? Ele nem conversou comigo. À noite o co-pastor dele lá chegou em mim e disse: olha, você quer continuar pregando aqui? Eu falei: quero. Então anote aí o que você não pode pregar na minha igreja. Eu falei: mas como é que é exatamente? Você não pode falar isso. Não podia profetizar, irmãos, não podia gritar, não podia sair fora do microfone ali, não podia deixar o Espírito me revelar. Eles tinham que ver o esboço da minha mensagem antes. E eu falei: irmão, e se eu não fizer nada disso? Ele disse: olha, ele mandou você sentar, agora ele vai te mandar embora. Me deu uma tristeza na alma, irmãos. E eu falei: meu Deus, essa não é a Assembleia de Deus que eu nasci. Eu sei que eu nasci numa cidadezinha do interior, lá em Orlândia, e o meu povo está aí para o meio espalhado. É uma cidadezinha pequenininha. Não, eu fui crescido na Vila Tatu da minha cidade, de roupinha rasgada, mas a minha igreja era cheia de fogo, tomada da unção do Espírito. Deus tinha liberdade de operar. Eu fui para o quarto de hotel aquele dia injuriado. Eu falei: Jesus, já que não tem jeito, eu vou entrar no ritmo do pastor, porque itinerante que não prega o que o pastor quer, depois ninguém nunca mais convida e ainda fecha a agenda pra gente, né? Só Jesus para guardar. No outro dia eu olhei, acordei de manhãzinha e falei: vou pelo menos aproveitar o café da manhã no hotel, né? Quando eu cheguei no café da manhã, tinha uma mesa lá com um tal de café colonial, irmão, que eu nem sei o que é isso. Lá em casa é só pãozinho com manteiga e um pouquinho de café. E eu fui lá e coloquei uma mesa, enchi, falei: pronto, Jesus, eu não prego na igreja, mas pelo menos vou comer bem. Quando eu fui orar para comer, irmãos, o Espírito do Senhor falou no meu ouvido: você não lembra o que te aconteceu ontem? Falei: lembro. Então volta para o quarto para você orar e jejuar. Volta lá para o quarto. E eu olhei para aquela mesa de café, dei uma lambida nos beiços. Eu falei: então até logo o cafezinho. Voltei para o quarto e orei. Na hora do almoço estou eu descendo lá, e tinha muita carne assada. O cheiro do restaurante chegava lá no apartamento onde eu estava. Quando eu abri a porta do restaurante, olhei assim, era carne que voava para tudo quanto é lado. Meu estômago já estava nas costas mesmo. Falei: é hoje, Jesus, obrigado. Quando eu dobrei, eu sentei ali na mesa, fui fazer a oração de agradecimento. O garçom parou para esperar eu fazer a oração, e quando eu terminei de orar, o Espírito do Senhor falou: o que você está fazendo aí ainda? Falei: Senhor, estou com fome. Vai para o quarto orar e jejuar, meu filho. Vai orar e jejuar. Eu olhei para o garçom e falei: Senhor, me dá licença, eu vou para o quarto me retirar. O garçom deve ter achado que eu era pneu da cabeça. Quando foi 6 horas da tarde, eu desci para jantar. Aí eu já fui esperto, né? Fui ouvindo: bom, agora ninguém falou comigo, agora eu vou poder jantar. Quando eu cheguei na porta do restaurante, não servimos janta de sábado. Eu falei: oh Jesus, eu te agradeço. Cheguei no culto, irmão, com o estômago aqui atrás. Quando eu dobrei o meu joelho lá no púlpito, o Espírito do Senhor veio sobre mim. Ele me encobriu como um manto de glória e disse: filho, eu vou fazer aqui hoje coisas que há 10 anos eu não faço nesse lugar, porque a minha presença precisa voltar. O que falta na nossa vida é poder de Deus, é unção e autoridade de Deus. Vamos deixar essa glória de Deus entrar aqui um pouquinho. Foi quase 3 horas de apresentações, homens falando. Vamos deixar o Espírito Santo falar um minutinho aqui. Todo crente, levante a sua mão direita agora comigo. Senhor Deus, é só para quebrar o gelo, Pai. Onde houver uma mão direita levantada, toca nele com uma brasa de fogo tirada do teu altar. Libera sobre nós a tua glória.
Querido obreiro de ministério que é mais velho do que eu, não fique constrangido em dar glória a Deus quando um menino prega, não. Deixa o Senhor te tomar também, renovar o teu ministério, encher a tua vida. Vamos nessa noite aqui, nessa tarde, exaltar o nome do Senhor e entronizar o Espírito na nossa vida. Oh, aleluia. Escute-me aí mais um pouquinho. O poder moral rouba da pessoa a presença do Espírito, porque ele se estriba em cima do seu conhecimento. E há um exemplo claro disso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando um homem chamado Celas, um certo sacerdote principal ali dos judeus, ele tinha 7 filhos. E esses seus 7 filhos, a Bíblia diz que eles eram profetas de carteirinha, encomendados, profecia por encomenda. E esses 7 moços, eles se estribavam primeiramente porque eram filhos de um sacerdote. Eles achavam, porque eram filhos de sacerdote, podiam profetizar, podiam expulsar, podiam fazer obra missionária por engano. E Deus nunca aprovou isso. Deus nunca aprovou isso. Existem muitos filhos de Eli por aí, Ofni e Fineias, que jogam para o ar com as 2 mãos o que os pais custaram com 2 joelhos do chão para conquistar. Eu conheço isso e você conhece também. Tem crente que viajou 3.000 quilômetros para vir aqui, porque lá na igreja dele ele não tem liberdade. É por isso que chega aqui, ele pula e faz o que tem que fazer. E se eu fosse você, eu faria a mesma coisa, irmão. Faria mesmo. Eu faria a mesma coisa. Lá estão os 7 filhos de Celas, e eles partem para cima de um homem endemoniado. E a Bíblia diz que quando eles chegam perto do endemoniado, eles fazem 3 coisas. Primeiro, eles olham para o endemoniado e dizem assim: ei, atenção aí, seu demônio miserável. Primeiro, nós vamos aqui imitar um grande pregador da época que se chama Paulo. Eles olham para ele e dizem assim: olha, demônio, nós te esconjuramos pelo Deus de Paulo. E eu aprendi aqui o primeiro erro dessas pessoas que se estribam em cima da sua família ou do seu nome. São pessoas que muitas vezes não são uma voz diante do povo, são ecos de outras pessoas. E eu sou aqui capaz de dizer aos irmãos que admitir que eu já fui um desses. Eu já fui um menino que imitava os pregadores, e eu achava que não era errado, porque eu gostava de ver. Inclusive existe um que quando eu vejo ele pregar aqui, eu quase babo. É o pastor que pregou ontem à noite, pastor Gilmar Santos. Eu oro por ele, Deus abençoe. E quantas vezes eu não imitei Gilmar Santos? Eu falei para o pastor Luiz Antônio que eu ia dizer isso aqui. Quantas vezes eu não imitei o pastor Gilmar Santos? Quer ver, não é assim que ele pregou? Meus amados irmãos, deixa eu ver. É assim, não é? Eu fazia também. Agora pergunta para mim se acontecia alguma coisa quando eu pregava. Irmão, em vez de cair um poder na igreja, caiu uma tristeza na igreja. E eu falava: Jesus, eu prego, até a língua estranha dele eu imitava, e não acontecia nada. E um dia eu dobrei meu joelho e o Espírito Santo falou: vem cá, seu bobão, você não precisa imitar ninguém não. Eu não quero que você seja eco de ninguém. Eu quero que você seja uma voz. Eu quero que você seja uma voz. Eu quero que você seja uma voz. Uma voz. Deus quer que você seja uma voz. E eu dizia: Deus, eu não tenho tamanho de pregador, eu não tenho padrinho, eu não tenho nem voz de pregador. A minha voz é uma verdadeira taquara rachada. E o Senhor disse: mas você tem a minha presença, e a minha presença faz a diferença. A presença do Senhor faz a diferença. A presença de Deus faz a diferença. Eu gostaria que hoje você entendesse isso. A tua vida é igual a vida de um caranguejo. Tu só anda de lado, só sabe imitar os outros. Você não pode continuar assim. Você tem que ser uma voz. A segunda coisa que eu aprendo com esses homens é que, além deles imitarem a voz e o jeito de Paulo, olha o que eles faziam aqui, irmãos. Pelo que eu anotei aqui, eles eram conhecidos pelos homens. E para Deus não importa se você é conhecido entre os homens, doutor fulano de tal, não sei que me ajude, não. Para Deus você tem que ser conhecido no inferno. Verdadeiro missionário, verdadeiro pregador tem que ser conhecido lá no inferno. Foi o que os meninos fizeram com o homem lá e disseram: olha, nós te esconjuramos pelo Deus de Paulo. O demônio olhou para eles: eu conheço a Paulo.
O demônio conhecia Paulo lá nos quintos dos infernos. Agora, do que adianta você ser conhecido pelo presidente da convenção e quando Satanás chega perto de você, tu sai correndo dele? Tu tem que ser conhecido no inferno e ter autoridade para vencer. Tem que ser conhecido no inferno. O dia que eu fui embarcar para a África, eu fiquei 6 dias no Rio de Janeiro para o consulado me liberar o visto. Porque o raio do cônsul lá, ele era macumbeiro. E quando ele viu a Assembleia de Deus escrito, e junto com o carimbo do Ministério da Cultura de Angola, ele não quis me deixar ir. Ele arrumou defeito no meu nome, arrumou defeito no número do meu passaporte, arrumou defeito nos dias que eu ia ficar lá, arrumou defeito em data. Eu sei que foi uma semana de prova. No último dia eu sentei lá dentro daquele consulado e disse: Deus, se tu é Deus mesmo, eu invoco agora aqui a presença do anjo lá de Angola, porque cada nação tem um anjo. Senhor, eu quero que o Senhor mande aqui aquele anjo criolão bem forte, 2 metros de altura, com aqueles bíceps assim, malhados aí no forno de Jeová, e que ele venha aqui com a espada forte e dê um jeito nesse cabra safado aqui, porque eu quero ir pregar o evangelho. Daí a pouco o telefone tocou lá da Angola. Quem era? Um homem muito mais poderoso que ele, ministro da defesa de Angola, o doutor Kundi Payama. Ele ligou para o cônsul e disse: deixa esse menino entrar aqui no meu país, mas não tem nem mais nem menos, deixa ele entrar aqui, senão eu te arranco desse lugar aí. Aí o homem veio para mim, pediu carteirinha. Eu olhei para ele assim, eu olhei para ele e disse: meu amigo, não tem jeito, tu pode ser macumbeiro, eu sou poderoso no Senhor dos Exércitos. Tu pode ter 2 metros de altura e eu sou uma tampinha, mas maior é o que está comigo do que aquele que está com você. A graça, o poder faz a diferença. Quem você pensa que é, irmão? Tu está achando que você é o quê? Gideão, missionário da última hora, tu está achando que você é o quê? Está achando que você é só mais um desconhecido no meio da sociedade? Você é muito mais do que isso. Vós, ministros, sois muito mais do que aquilo que vocês pensam. Meu ministério é pequeno, é novinho, tem 3 anos que eu prego. Há 3 anos atrás, eu era o pior diácono da minha igreja, eu batia até em criança. Só o sangue de Jesus. Meu pastor está aí para o meio, ele que sabe disso. Minha esposa está ali, quando eu falo isso, ela baixa a cabeça e fica vermelhinha. É verdade, eu não tenho medo de admitir o que eu fui, porque a minha vida pode ser um espelho para a tua. Aí eu fui pregar lá no estado da Bahia. Preguei 22 dias lá em Salvador. Quando eu estou vindo embora de avião, cansado, arrebentado, pregava de manhã, de tarde, de noite. Cadê os baianos? Tem baiano aí? Oh, gente, esse povo é bom, viu, irmão? Esse povo faz vigília, ora, vai para o monte, que coisa tremenda. E eu fui lá no meio desse povo, só que lá eles arrancam o couro, queima a gordura, quebra os ossos. Eu preguei todo dia, de manhã, de tarde, de noite. No último dia eu estava chamando Jesus de Genésio já, não aguentava mais. Eu entrei dentro do avião da Varg e sentei lá e me entreguei à fraqueza. Chegou um cidadão perto de mim, mais bonito que o Reuel, assim, muito mais bonito que você, fortão. O homem usava um cabelão assim, grisalho, e ele passava aquele negócio que as irmãs usam para endurecer o cabelo, tal do gel, é aquele negócio lá. O homem chegou e sentou perto de mim, mas ele veio todo granfino, irmão. E eu sentadinho no meu canto, ele olhou assim para mim e falou: você me conhece? Eu olhei para ele: eu não conheço o senhor não, me desculpe. Quando pensei comigo, por que devia conhecer? E ele falou: então me dê licença que eu vou me apresentar. O homem foi lá, ficou em pé no corredor do avião, olhou para mim, ele deu uma arrumada assim na cinta dele, para lá e para cá, passou a mão naquele cabelo e disse: eu sou ministro do Tribunal Superior do Trabalho aqui em Brasília. Eu olhei para ele e fiquei sem saber o que dizer. Falei: não, eu sou presidente do Sebrae do estado da Bahia. Não queria me dizer nada. Aí ele falou: eu sou presidente do Comércio e Indústria do estado da Bahia inteirinho. E eu só olhava para ele. Ele falou: eu sou médico de ouvido e nariz e garganta, o tal do otorrino. Eu achei como estava falando em língua estranha comigo. Otorrino. Quando ele terminou, eu vi que ele até cansou, ele sentou, eu olhei para ele, peguei na mão dele assim: doutor Humberto, disse: muito prazer conhecer o senhor. Fiquei quieto, irmão, o homem ficou possesso. Eu acho que ele queria que eu pegasse a mão dele e fizesse assim: meu Deus, vou ficar 2 anos sem lavar minha mão. Peguei na mão do ministro. Eu sou muito mais do que isso. Fiquei no meu canto, aí a pouco o homem injuriou, olhou para mim: mas vem cá, rapaz. Ó, gente, quem é tu, rapaz? Quem é você? Eu olhei assim para ele e falei: agora é minha vez. Fui lá no corredor do avião. Todo baixinho é invocado, irmão, não mexe com baixinho não.
Dei uma arrumada na minha calça assim. Olhei para ele, não precisei passar a mão no cabelo, porque o cabelo já é duro. Eu olhei para ele assim e falei: doutor, eu também sou ministro. Ele olhou para mim, deu uma risada, uma gargalhada. Eu acho que ele está rindo por quê? Você é ministro do quê, rapaz? Por que esse rostinho de neném aí? Eu falei: doutor, eu sou ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sentei ali, o homem abaixou a cabeça de um jeito que começou a sair água do olho dele. Eu olhei e falei: doutor, o que aconteceu? Ele: entrou um cisco aqui dentro. Eu falei: doutor, dentro do avião não entra cisco, não cola. O que está acontecendo? Ele olhou para mim assim: rapaz, eu já sou um homem vivido. Eu tomei café da manhã com a ACM hoje. Estou indo para São Paulo numa reunião com o Celso Pitta e Maluf. Daqui 2 dias eu vou estar jantando com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho uma das maiores fazendas aqui da Bahia. E vou lhe dizer, eu tenho muito jagunço. Nem meu pai me batendo, eu nunca chorei na vida. Agora, o que você tem, rapaz? Que quando você disse que é ministro desse tal Jesus aí, aqui dentro tribulou tudo, aqui dentro meu coração apertou. Eu olhei para ele assim, eu falei: doutor, eu tenho uma coisa que o presidente da república não tem, deveria ter. Eu tenho uma coisa que nem o Bill Clinton lá dos Estados Unidos, que diz que é evangélico, não tem. Porque não acredita em evangélico que te leva uma vida de adultério infame. Eu tenho uma coisa que nem o senhor tem. Eu disse: o que é? Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, e o poder dele faz a diferença. Quem tem o Espírito Santo aí? Se você tem o Espírito Santo, abraça o Espírito aí. Abraça ele e diga: obrigado por eu te ter. Eu não sou tão pequenino não. Querido obreiro, o Senhor te conhece porque o Espírito está sobre a sua vida. Não é por causa da tua credencial, é porque a graça de Deus ainda está aí. É isso que o Espírito faz. Receba a glória aí. Tu pode ser o menino. Deixa o Espírito de Deus te usar. Deixa o Espírito Santo te tomar. Deixa a graça do Senhor vir. Receba poder aí. Receba poder aí. Receba poder aí agora. Eu estou com a vontade de orar para Jesus colocar sapato de fogo no pé desses crentes aqui, irmão. Deixa o Espírito de Deus se apossar de você. Deixa as pessoas olhar para você do jeito que elas quiserem. A Assembleia de Deus só é a Assembleia de Deus por causa da ação do Espírito. Gideões só é Gideões porque a graça e o poder estão aqui. Missionário só é missionário porque a presença do Espírito está aí. Sinta a glória de Deus. Foi para isso que você veio aqui, os Gideões. Sinta a glória de Deus.
Obrigado pela manifestação dos pastores. Obrigado, pastor Nilton. Fogo puro em Lages. Novembro estamos lá pregando em nome de Jesus. Aleluia. Sentem mais um minutinho, senhores. Aleluia. Oh glória. De canton de que paleba su de quitonere shandara la magatorebas. De glórias. Obrigado, Jesus. Oh Deus. Ainda existe o poder intelectual. Pode adorar, pode gritar, pode plantar bananeira aí se você quiser. Ainda existe o poder intelectual. E o poder intelectual, ele é maior que o poder físico. Porque através do poder intelectual, o homem domina o leão. Através do poder intelectual, um homem domina uma massa. Através do poder intelectual, o homem pode fazer muitas coisas. Mas para ser um missionário, este é o último requisito de Deus. Porque Deus não busca homens capacitados, Deus busca homens tomados no Espírito. A capacidade é Ele quem dá. Foi o que olharam para o apóstolo Paulo um dia e disseram: vem cá, que faculdade foi que você estudou para falar tão bonito? E Paulo disse: eu, quando fui ter convosco, não fiz em sublimidade palavras de sabedoria humana, mas tudo o que aconteceu foi por mera vontade de Deus, porque eu fui ter convosco em demonstração de espírito e poder. O que faz a diferença é o poder. Sem o poder não adianta. Quer ver? Vai aqui um aviso aos cantores. Já viram que tem cantor que sobe aqui, canta um hino, e você até conhece o hino, mas não acontece nada na esfera espiritual. Agora sobe outro, canta o mesmo hino, e parece que o céu vai cair dentro da igreja. O que faz a diferença não é a voz, o que faz a diferença é o Espírito que está em nós. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Aleluia. Deus eterno. Temos que ter o Espírito. A intelectualidade humana não leva o homem a muitos lugares. A intelectualidade humana pode te levar lá do outro lado do mundo, mas jamais te levará ao cumprimento das missões que Deus quer realizar. Deus precisa de crentes que entreguem a sua vida, que tenham desejo e não tenham medo de deixar o Espírito tomar conta deles. Eu vim agora de um congresso em Curitiba. Cadê os paranaenses aí? Cadê os paranaenses? Vocês ficaram sabendo do congresso da Almadice? Na segunda-feira à noite, Jesus desceu naquele lugar, e ali todo mundo foi para o chão naquela igreja. 9.000 pessoas, a unção de Deus desceu. Foram mais de 400 pessoas batizadas com o Espírito Santo numa noite. Quem é que estava lá? Um grande pregador? Não, é a unção do Espírito estava lá. E isso acontece aqui nos Gideões. Eu até digo, não precisa ser pregador para pregar aqui, porque até algumas pessoas que vêm aqui que nem crentes são, quando começa a falar o povo da glória a Deus, mas o poder que permanece é aquele que vem da unção do céu, da unção do Espírito. É Ele que faz a diferença. Assembleia de Deus, olhe para mim. Um dia desse na minha casa o telefone tocou. Eu atendi a linha do outro lado, um cidadão me convidando para pregar na igreja dele. Quer deixar o itinerante contente? É convidar ele para pregar na sua igreja. Amém? Glória a Deus. Quer deixar o itinerante inteligente? É convidar ele. Alegre é convidar ele. E eu estou lá, o irmão falou: quero você pregar na minha igreja. O senhor está sentindo de me convidar? Eu estou sentindo de ir. Me dá aí o telefone e o endereço que eu já estou indo. Quando ele agendou tudo, ele disse: eu falei, onde é que é a sua igreja? Ele entendeu errado. É a minha igreja, a igreja batista. Calma aí, renovada? Não, batista tradicional. Falei: mas o senhor ligou para o homem errado. Falei: não, você não é Marco Feliciano da Assembleia de Deus. Falei: sou eu. Então liguei para o lugar certo. Falei: não, o senhor ligou para o homem errado. A sua igreja não é aquela? Foi: é essa mesmo, é aquela que não pode dar glória a Deus. Mas o que o senhor quer que eu vou fazer aí? Me falaram que no seu currículo você pula, grita, planta bananeira, interpreta, fala em língua estranha, sai correndo no meio do povo, diz que Jesus é Deus. Eu quero você pregando. Eu falei: por quê? Porque eu estou cansado da geladeira da minha igreja. Eu quero ver o meu povo pegar fogo também.
eu falei, é isso mesmo? Aí eu falei, eu fui mais na ferida, né, irmão? Eu falei assim, companheiro, espera aí. Tem o dedo de Jeová deve estar aí. Eu falei para ele, o que aconteceu aí? O senhor me convidar. Ele ficou todo sem jeito e disse, olha, eu sou um pastor já de 64 anos. Eu estudei nos Estados Unidos da América, Dr. Billy Graham e Henrietta Mears foram os meus professores lá em Princeton. Eu sei falar inglês, sei falar um pouquinho do grego, eu sei falar alguns idiomas. Eu prego há 40 anos, sou pastor há mais de 30. Só que um dia desse eu estou pregando na minha igreja aqui, e eu olho para o meio do meu povo, o povo estava dormindo. Tinha gente que só acordava porque batia a cabeça no banco da frente. Eu tampei assim o microfone, pastor Cizinho, no telefone, e pensei comigo, na Assembleia de Deus está assim também, algumas por aí. Queima, Jesus. Falei, então tá bom, meu senhor, mas o que aconteceu? Ele disse, aí, Marco, no meio dessa frieza toda. Eu cheguei em casa e desconjurei minha mulher, falei, filha, eu preciso de um renovo no meu ministério, aos 64 anos de idade. E ele dobrou o joelho e falou, Deus, eu preciso de um renovo na minha vida. E ele, com toda a intelectualidade dele, não conseguiu levar um povo ao avivamento. Aí deixou a intelectualidade de lado e colocou o joelho no chão. Aí Jesus atendeu ele. Ele falou que dormiu aquela noite. Quando ele dormiu, apareceu uma visão. Um homem de branco com um giz na mão. E o homem começou a escrever na lousa umas palavras. E ele olhou para aquilo e acordou assustado. Quando ele acordou na casa dele, a mulher dele disse, o que foi? Ele disse, eu tive um pesadelo. Ele sonhou com um anjo e teve pesadelo. Foi lá para a cozinha dele, bebeu água gelada, voltou assustado, dormiu de novo. Quando ele dormiu, o anjo estava no mesmo lugar, com giz na mão, cruzado. E aí, agora podemos ir? Eu falei, mas ir aonde? Você não pediu uma renovação? Pedi, então é isso que Deus vai te dar agora. Ele falou assim, não tem jeito de sair fora. E disse, agora não dá mais, você já entrou dentro. O que é que eu tenho que fazer? O anjo disse, primeiro você tem que aprender a falar essas palavrinhas aqui. E o anjo começou a escrever na lousa. Ela falou, Marco, eu entendo várias línguas, mas aquilo lá eu não entendia não, rapaz. Eu olhava para aquilo, a língua dobrava, eu fazia biquinho e não saía. Aí eu falei, me ajude aí. Aí o anjo começou a soletrar, e ele começou a falar. E foi, Marco, quando foi lá pelas madrugadas, eu acordei sentado na minha cama, chorando, falando o raio das línguas que os crentes da Assembleia de Deus falam. Eu olhei para aquilo. Quando ele me disse isso, o Espírito do Senhor veio no meu coração e disse, meu filho, a que ponto eu cheguei? Eu só faço isso porque o meu povo abandonou a presença do Espírito. Deus está trabalhando de diversas formas, porque você e eu somos os culpados. Muitos aqui têm medo de expressar sua liberdade no Espírito, e muitos não podem ser dignos nem de ser chamados de pentecostais, porque existem 3 tipos de pentecostais. Existem os pentecostais que vivem no Pentecoste só na teoria, já leram na Bíblia sobre o Pentecoste, já viram alguém falar em línguas, já viu alguém profetizar, mas nunca teve uma experiência na vida. Existem aqueles pentecostais que vivem no Pentecoste da saudade, eles só se reúnem, irmão, como foi bom aquele ano dos Gideões. Lembra 300 anos atrás, quando a irmã Manuela teve aquela visão? Você está pior do que o primeiro. Crente não pode viver de Pentecoste atrasado, crente não pode viver de Pentecoste de palavras. Crente tem que viver o Pentecoste na experiência, na prática. É no dia a dia, é falando, é sentindo, é gritando, é exaltando o nome do Senhor. Quem lê os livros históricos do verdadeiro povo pentecostal que começaram as missões, vão se assustar. Eu li um livro um dia desse de um grande homem chamado Smith Wigglesworth. E ele conta que os cultos na igreja dele, o povo voava. Vocês entendem isso? Os crentes flutuar no ar. Há 100 anos atrás. Falei, meu Deus, aqui os crentes dão um pulinho, o pastor quer mandar eles parar lá na sua igreja. Eu queria ver Jesus fazer crente voar aqui hoje. Quantos foram no encontro mundial das Assembleias de Deus aqui em São Paulo esse ano que passou? Quantos paralíticos levantaram lá? Quantos cegos viram? E lá tinha quase 1 milhão de pessoas. Aqui nós temos 10%, mas ontem à noite o cego viu aqui. Fazem-se reuniões pentecostais, mas o Espírito não tem liberdade.
São troca de favores. Vem pregar o doutor fulano de tal do outro lado da Ásia, da Europa. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Precisamos de homens tomados e inflamados na graça. Precisamos de poder, de autoridade, de algo que venha abalar. Senão é melhor ficar trancado dentro de casa. Senão é melhor ficar levando essa vida pobre e miserável que você tem aí. Querido obreiro do Senhor que veio aqui a Camboriú, leve essa unção para sua casa, lá para sua igreja. Quem sou eu para lhe dar esse conselho? Sou um menino, como você já disse. Posso não ter nem barba no rosto, mas leve para sua casa essa unção. A Assembleia de Deus nasceu debaixo de fogo e precisa de fogo para continuar subsistindo. Senão nós vamos virar igrejas batistas tradicionais. Agora tem o último poder. Eu falei do poder intelectual, do poder moral, eu falei do poder físico. Agora eu quero falar do poder espiritual. O poder espiritual. O poder espiritual ele se dá de duas formas, ou para o bem ou para o mal. Existem três dimensões conhecidas pelos homens. É a dimensão do espírito humano, é a dimensão do espírito do diabo e a dimensão do espírito de Deus. Cada um opera em sua própria dimensão para fazer aquilo que lhe convém. Deus está na sua dimensão, criando e guardando a terra. O diabo destruindo e fazendo mal, e o homem sendo usado aqui na terra. Agora existe uma quarta dimensão, que é a dimensão que todo missionário, que todo obreiro, que todo crente deveria conhecer. É uma quarta dimensão espiritual, onde se dá a união do espírito do homem com o espírito de Deus, ou o espírito do homem com o espírito do diabo. Quando o homem se une ao espírito do diabo, sai homens como o Dr. Fritz, sai homens como esses aí que fazem prodígios também, que operam milagres e curam. E eu não duvido daqueles milagres, porque do mesmo lugar que veio o poder divino, veio aquele poder, porque Lúcifer recebeu de Deus. Não tente você dizer que é charlatanismo. Muita coisa é, mas muita coisa é porque o diabo também tem poder. Agora, se a união do espírito do homem com o espírito do diabo transforma-se em feiticeiros, imagina o que acontece quando o espírito de Deus se une com o espírito do homem. Imagina o que vai acontecer aqui hoje se você se entregar sem reserva ao Espírito de Deus. Deus vai fazer contigo o que fez comigo, me arrancar de uma cidadezinha lá 3 anos atrás e me trazer aqui para pregar para vocês. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode transformar o seu raciocínio, Deus te levará a uma compreensão muito além daquilo que você pode sonhar. Precisamos do poder espiritual, e é isso que eu convoco vocês aqui agora para buscarmos. Quantos querem uma nova experiência assim na vida? Fique de pé comigo os que estão sentados. Na última cruzada que nós tivemos ali em Luanda, com mais de 15 mil pessoas no meio da rua, o governo, que não queria me deixar entrar no país, mandou representantes lá para filmar, porque paralíticos levantaram, cegos viram e surdos ouviram. E eu convoquei aqueles africanos todos, porque eles não têm dinheiro no bolso, não têm sapato para vestir, nem roupa para colocar no corpo, mas eles têm desejo e fome do Espírito de Deus. E eu disse a eles: quantos aqui querem ter uma nova experiência com Deus? E 15 mil angolanos no meio da rua levantaram seus braços para cima. E o que Deus fez ali, só a eternidade vai revelar. O culto começou às 2 da tarde, era 10 horas da noite, estava todo mundo no meio da terra, ao ar livre. Eles batiam os pés no chão, a poeira subia de cá, a glória descia de lá. Pastor Francisco me ligou esses dias: sabe para onde é que aqueles africanos estão mandando missionário? Para os Estados Unidos da América. E eu falei: mas como pode, pastor? Vocês não têm dinheiro. Ele disse: nós não temos dinheiro, mas nós temos uma nova experiência do Espírito que você nos ensinou. Estamos indo para a América pregar o Evangelho. Vocês querem uma nova experiência com Deus? O que você tiver na mão, vê se tem jeito de colocar no banco aí. Pastores também.
Vai ter crente que vai pro chão aqui em 2 tempos. Pessoas aí do lado de fora do ginásio se segurem, porque a graça da unção de Deus vai vir sobre ti. O poder de Deus virá sobre esse ginásio aqui agora, como sempre vem, mas hoje ele vai vir de uma maneira diferente aqui. Todo Gideão missionário, levante as suas 2 mãos para o alto abertas. Abra as suas mãos. Pastores, cantores, do lado de fora aí do ginásio, levante as suas mãos. Feche os seus olhos agora. A apoteose de Deus vai descer aqui. Deus vivo, eu ministrei a tua palavra, eu confiei no teu poder, e eu, como teu servo, tenho vivido isso que aqui estou convidando o seu povo a ter uma nova experiência. Se o Senhor é Deus, se o Senhor é Deus, se o Senhor conhece o coração deste homem no púlpito e deste homem aí no meio da igreja, se o Senhor quer aqui agora fazer uma coisa nova, porque eles querem, onde houver uma mão levantada, passa o teu vento ali agora, Pai. Passa o teu vento ali agora. Espírito de Deus, pegue na mão desse crente, una o espírito dele contigo agora. Agora, 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 já. Do púlpito, mais alto as suas mãos. Se tiverem humildade para receber a oração deste menino, Deus vai honrar. Senhor, derrama o teu poder aqui nesta tribuna agora, 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 já. Sobre os cantores agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a unção do Senhor aí agora, para ter a sua vida transformada em outra vida, agora, 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 todo cantor aí, seja tomado pelo Espírito, agora. Adore, 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 adore ao Senhor. Quer marchar, marcha. Quer pular, pula. Quer gritar, grita. Deixa o Senhor te tomar. Entre na dimensão do Espírito. É o poder espiritual que interessa. É o poder espiritual que interessa. Vocês aqui na frente, recebam mais poder aí. Também agora. Já! Elias Silva está aí? Cadê o hino? Vem cantar o hino. Vamos entrar no céu pelo lado de dentro, senhores. Vamos tirar o dedão do fundo do rio. Vamos tirar o dedão do fundo do rio. Vamos deixar o Espírito nos fazer navegar. Vamos nadar na graça. Pacata chapa copeca paraba catarabada. Peca picoteca chapa que cotarabada.
Aleluia. Quem é covarde volta. Quem não é, venha pra cá. Aleluia. A guerra está travada. Oh glória. Está na hora de lutar. Tome agora a tua espada, em nome de Jesus. Olha o que vai acontecer aí. Espada de Gideão. Aleluia. E em nome de Jesus Cristo, neste nome há poder. O inimigo vai ao chão. Fogo da cabeça aos pés, com jejum e oração, revestido de poder, o inimigo vai ao chão. Ele não aguenta, ele vai correr. Nome de Jesus Cristo é nome de poder. E o general de guerra aqui está. Tem anjo aqui, tem anjo lá. Quem quiser ver é só glorificar. É só glorificar. Glória, dai glória. Glória a Jeová. Com o brado da vitória o inimigo fugirá. Glória, dai glória. Glória a Jeová. Em nome de Jesus Cristo o inimigo cairá. Fogo desce na igreja, porque esta igreja da glória, crente sendo batizado, cheio desta glória. Contempla o varão aí, receba a tua vitória. Se ainda está triste, receba poder agora. Receba poder, poder do céu. Olha aí ao teu lado o anjo Gabriel. Receba poder, poder do céu. Olha aí ao teu lado o anjo Gabriel. Receba poder, poder do céu. Olha aí ao seu lado o anjo Gabriel. Receba poder, poder do céu. Olha aí ao seu lado o anjo Gabriel. E ele já chegou aqui na congregação. Abraça o anjo e segure a bênção, irmão. Ele já chegou aqui na congregação. Abraça o anjo e segure a bênção, irmão. Glória, receba poder, 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 receba. Fogo desce na igreja, porque esta igreja da glória, e crente sendo batizado, cheio desta glória. Contempla o varão aí, receba a tua vitória. Se ainda está triste, receba poder agora. Receba poder, poder do céu. Olha aí ao seu lado o anjo Gabriel. Receba poder, poder do céu. Olha aí ao seu lado o anjo Gabriel. Receba poder, poder do céu. Olha aí ao seu lado o anjo Gabriel. Receba poder, poder do céu. Olha aí ao seu lado o anjo Gabriel. E ele já chegou aqui na congregação. Abraça o anjo, segura a bênção, irmão. Ele já chegou aqui na congregação. Abraça o anjo, segura a bênção, irmão. Glória, 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 glória. Rei da glória, poderoso da glória. Mergulhe na glória. Deixa Deus te mover agora com o poder do céu. Oh, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, inimigo, inimigo cairá. Ei, receba mais, receba mais. Nade mais um pouquinho na graça. Já vá se preparando para o culto à noite aí. Receba a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Jesus, coloca sapato de fogo no pé desse povo aí, Jesus. Coloca agora, 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 agora. Aleluia. Porque esse varão que chegou agora, abre a porta e vamos ter glória. Porque esse varão que chegou agora, abre a porta e vamos ter glória. Eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta
do poder de Deus. Mas contemplativa varão que chegou agora, abra a boca e mame teu glória. Contemplativa varão que chegou agora, abra a boca e mame teu glória. Eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Esse varão que chegou brilha mais do que a luz. Ele está todo de branco e o seu nome é Jesus. Mas contempla esse varão que chegou, abra a boca e mame teu glória. Contempla esse varão que chegou agora, abra a boca e mame teu glória. Eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Oh, aleluia! Sinta a presença do varão na sua vida nesta tarde. Se você tem um problema ou sofre do coração, não fique com vergonha, conte agora pro varão. Ele é o médico dos médicos, tudo ele pode curar. E além dele ser médico, é o leão da tribo de Judá. Mas contigo esse varão que chegou agora, abra a boca e mame teu glória. Contigo esse varão que chegou agora, abra a boca e mame teu glória. Eu dei o glória e o varão desceu, fazendo a resposta do poder de Deus. Eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Aleluia! Tremendo e poderoso. Mas ele está com uma bandeja pra lá e pra cá. Na bandeja tem presente, irmão, e ele quer entregar. Mas ele já me falou sobre esta grande vitória. Ele só entrega a bênção, irmão, aqueles que dão o remédio. Aleluia! Uma resposta do poder de Deus. Abre a tua boca e dê glória ao nome de Jesus, porque Ele está aqui. Há motivo de sombra nesta tarde para você glorificá-lo. Mas Ele está com uma bandeja pra lá e pra cá. Na bandeja tem presente, irmão, e Ele quer entregar. Mas Ele já me falou sobre esta grande vitória. Ele só entrega a bênção, irmão, aqueles que têm. Mas com que esse varão que chegou agora, abre a boca, irmão, abre a boca, irmão, me deu glória. Eu dei o glória e o varão desceu, fazendo a resposta do poder de Deus. Eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Esse varão que chegou brilha mais do que a luz. Ele está todo de branco e o seu nome é Jesus. Aleluia! Contemple esse varão que chegou agora, abra a boca e mame Deus. Mas eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Mas eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Mas eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Mas eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Mas eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Mas eu dei o glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Mas eu dei o glória. Meu Deus! Não deixa a peteca cair. Vai cantando. A tua Aleluia. vida é para a glória de Cadê Deus, aquele irmão. homem do Então dê receba glória. poder? Para aí. Prepara, enche a tua
botija, reserva espiritual. Muita gente vai embora daqui a pouco. Vai para casa com azeite tomado. Vai para casa com azeite fresco, novo. A glória de Deus pertence a Deus. Aleluia. Toda a glória para sempre ao nome do Senhor. A minha vida Daniel, é pra cruz glória depois de o receba poder. Deus. Meu testemunho é pra glória de Deus. Meu compromisso é pra glória de Deus. O meu cantar é pra glória de Deus. A glória de Deus, 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 a glória de Deus. O culto de oração é pra glória de Deus. O culto das crianças Isso é congresso é de pra glória de missões. É poder de Deus. Deus. A É poder pra tudo quanto é lado. mocidade é pra glória de Eita! Deus. Os gideões é pra glória de Deus. A glória de Deus, 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 a glória de Deus. A palavra do pastor Tem é gente pra caindo glória de aqui. Deus. Todo muita glória. testemunho é pra glória de Deus. Cada oração é pra glória de Deus. Tudo aqui nesta noite é pra glória de Olha Deus. aí. A glória de Deus, a Olha glória a de multidão Deus, se a louvando, glória olha de aí. Deus, a glória de 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 Deus. Aleluia! Toda a glória pertence a Ele. Ele não dá a outro porque é só dele. Aleluia! Vamos dar Meu glória a Deus Jesus nesta querido. noite. Aleluia! Como diria o pastor Gilmar, meu A glória de Deus, 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 a glória de Deus. Receba poder. Cadê? Tá aí? Eita, Pelo Jesus. resplandor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Aleluia! Glória a Deus. Queima, Meu queima, Deus. Jesus. Aleluia! Meu Jesus querido. Meu Jesus querido. Como é que tá o povo aí atrás, irmão? Tem gente embriagado aí? Meu Jesus querido. E aí do lado de fora do ginásio? Meu Senhor da glória. Vai na graça. Deixa o Espírito do Senhor te levar. Não deixa ninguém te barrar. Não deixa ninguém arrancar dos teus lábios a palavra da profecia. Não deixa ninguém arrancar de ti aquilo que o Senhor te Aleluia. deu. Não deixa. Não deixa ninguém tirar a alegria do Senhor da sua vida. Tem gente sendo batizado com o Espírito Santo, caindo lá no meio da rua. Isso é graça! Vamos fazer um negócio aqui. Enquanto eles estão preparando ali, levante a mão direita para o céu. Se você tem poder, a unção que está em você vai passar para o teu irmão aí. E isso é bíblico. Aleluia. A Bíblia diz que Deus retirou do Espírito que estava em Moisés e repartiu com homens a congregação. Aleluia. Levante as suas duas mãos e coloque no ombro de quem estiver do seu lado. Coloque a tua mão. Playback. Coloque a tua mão aí. Acabou meu som aqui. Aleluias. Acabou meu som. Receba poder, receba poder, receba Aleluia. poder, deixa Deus te encher. Receba poder, receba poder, receba poder, deixa Deus te encher. Vá poder, receba poder, deixa Deus te encher. Receba poder, receba poder, receba poder, deixa Deus te encher. O poder de Jesus faz o morto levantar, desafia a morte, faz cadeia abalar, faz demônio entrar em porco para aprender a respeitar. O crente com poder faz o inferno abalar. Receba poder, Som. receba poder nesta noite, deixa glória. Deus te encher. Aleluia. Eliseu recebeu poder
que seu vaso transbordou. E até depois de morto, o milagre não parou. Na sua sepultura, um morto alguém colocou. Quando tocou no seu osso, o defunto levantou. Receba poder, receba poder, receba poder, deixa Deus te encher. Receba poder, receba poder, receba poder, deixa Deus te encher. Receba, 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 receba. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder. Jesus querido, Receba mais. Pedro, quando era vazio, a Jesus ele negou. Com sua afiada espada, Pedro feriu e cortou. Mas depois de Pentecostes, quando Jesus lhe encheu, até a sombra de Pedro tinha o poder de Deus. Receba poder, receba poder, receba poder, deixa Deus te encher. Receba poder, receba poder, receba poder, deixa Deus te encher. Receba poder, receba poder, receba poder, deixa Deus te encher. Receba poder, receba poder, receba poder, deixa Deus te encher. Paulo, quando era vazio, perseguia os cristãos. Encontrando com Jesus, houve uma transformação. Jesus mudou sua vida, batizou e lhe encheu. Até do lenço de Paulo teve demônio que correu. Receba poder, 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 poder aqui, poder ali, poder lá fora. Lá na espírita poder, lá na igreja poder. É poder de Deus, é poder, é poder. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder. Aleluia! Shurianda sumiko minarabatu tibiko. Receba poder, poder, poder. Saia daqui nesta noite cheio, pulando, falando língua estranha. Shurimi komitai, poder! Passarinho chegar com carne e filho socorrer. Ora irmão, o segredo está na oração. Ora irmão, o segredo está na oração. O crente que ora não tem medo, meu irmão. Não tem nenhum gigante que ele não bote no chão. O crente que ora não tem medo, meu irmão. Não tem nenhum gigante que ele não bote no chão. Ora irmão, o segredo está na oração. Ora irmão, O segredo está na oração. o crente que ora vê o pão multiplicar. E se falta o pão do céu, Deus manda maná. O crente que ora vê o pão multiplicar. E se falta o pão do céu, Deus manda maná. Ora irmão, O segredo está na oração. ora irmão. O segredo está na oração. O crente que ora vê milagre acontecer. Passarinho chega com carne e vê ele socorrer. O crente que ora vê milagre acontecer. Passarinho chega com carne e vê ele socorrer. Ora irmão, o segredo está na oração. Ora irmão, o segredo está na oração. O crente que ora vê machado flutuar. E além de tudo anda por cima do mar. O crente que ora vê machado flutuar. E além de tudo anda por cima do mar. Ora irmão, o segredo está na oração. Ora irmão, O segredo está na
ora e ora sem cessar. Ele é uma tocha na mão de Jeová. O crente que ora e ora sem cessar. Ele é uma tocha na mão de Jeová. Ora, irmão, quem está orando, dê glória a Deus. Se você não ora, comece a orar e receba agora o poder de Jeová. Se você não ora, comece a orar e receba agora o poder de Jeová. Ora, irmão, o segredo está na oração. Ora, irmão, O segredo está na oração. levante a mão para o céu e glorifique ao Senhor que vive para sempre. Continua orando e recebendo poder. O segredo está na oração. Ora, irmão, o segredo está na oração. Ora, irmão, glória. O segredo está na oração. Ore, pastor, o segredo está na oração. Ora, ministério, o segredo está na oração. Ora, cantor, o segredo está na oração. Ora, igreja, o segredo está na oração. Deus abençoe aos irmãos. Eu agradeço ao pastor Amaral pelas oportunidades e ao Deus Jeová que vive para sempre pela recepção que eu recebi neste lugar. Estarei depois, com a permissão do pastor, recebendo os irmãos no lugar da fita ali do pastor Gilmar Santo. Receba poder! Aleluia! Louvado seja Deus! Ao entrar nesta igreja, eu já pude contemplar a presença dos anjos aqui a passear. Dá lugar a meu irmão, que o Senhor quer te usar. Hoje é dia de renovo, Jesus vai te renovar. Manda fogo, manda poder, quem tiver ligado o fogo vai descer. Manda fogo, manda poder, quem tiver ligado o fogo vai descer. Manda fogo, manda poder, quem tiver ligado o fogo vai descer. Aleluia, este fogo está caindo em volta do altar. Se você não está sentindo, é porque não deu lugar. Abre o teu coração e deixa Jesus entrar. Vasos que está emborcado, o Senhor não pode usar. Manda fogo, manda poder, quem estiver ligado o fogo vai descer. Manda fogo, manda poder, quem estiver ligado o fogo vai descer. Manda fogo, manda poder, quem estiver ligado o fogo vai descer. Manda fogo, manda poder, quem estiver ligado o fogo vai descer. Manda fogo, manda poder, quem estiver ligado o fogo vai descer. Manda fogo, manda poder, quem estiver ligado o fogo vai descer. Aleluia! Glória! Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Ao entrar nesta igreja, eu já pude contemplar a presença dos anjos aqui a passear. Dá lugar a meu irmão, que o Senhor quer te usar. Hoje é dia de renovo, Jesus vai te renovar. Manda fogo, manda poder, quem estiver ligado o fogo vai descer. Manda fogo, manda poder, quem estiver ligado o fogo vai descer. Manda fogo, manda poder, quem estiver ligado o fogo vai descer. Aleluia, Jesus! Aleluia, meu Deus! Esse fogo está caindo em volta do altar. Se você não está sentindo, é porque não deu lugar.
Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Aleluia! Aleluias. A paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino Tome Posse da Bênção. Quantos vieram buscar uma vitória esta noite? Pela fé, receba a tua vitória. Aleluias. Tome posse da sua bênção. Pela fé, tome posse da sua bênção. Tome posse da bênção. Tome posse da bênção. Olha o anjo descendo, a vitória trazendo, quer te entregar. Tome posse da bênção, tome posse da bênção. O anjo chegou pra você e entregou, tome posse da bênção. Hoje o homem de branco enxuga teu pranto, abre o teu coração. Ele deixou sua destra e hoje tem festa na congregação. Quem chegou com problemas, confia, não temas, Deus te ajudará. Ele é teu socorro, te dá paz e gozo e te abençoará. Tome posse da bênção, tome posse da bênção. Olha o anjo descendo, a vitória trazendo, quer te entregar. Tome posse da bênção, tome posse da bênção. O anjo chegou pra você e entregou, tome posse da bênção. Meu irmão, tenhas fé, ou não sejas Tomé, pra de Deus duvidar. Nosso Deus quando fala, o homem se cala ao ouvir sua voz. Se o Senhor prometeu, Ele não esqueceu, pode então esperar. Nosso Deus não mudou e pra quem confiou, hoje a benção dará. Tome posse da benção, tome posse da benção. Olha o anjo descendo, a vitória trazendo, quer te entregar. Tome posse da benção, tome posse da benção. O anjo chegou pra você e entregou, tome posse da benção. Aleluias! Pela fé receba a tua vitória agora. Seja qual for o teu problema, receba pela fé a tua vitória. Suibra para cantoras, suibra vai. Aleluias! Tem mais, escute aí. Aleluias! A viúva na Bíblia, uma lição de vida pra todos nos dá. Mesmo não tendo nada, do nada o profeta faz multiplicar. Se você está na prova, o Senhor não demora e vem te ajudar. Como fez com Jacó, te levanta do pó e te abençoará. Tome posse da bênção, receba a tua vitória agora pela fé. Suíba a boca da gatorra, vem te entregar. Tome posse da bênção, tome posse da bênção. O anjo chegou pra você e entregou, tome posse da bênção. Tome posse da bênção, tome posse da bênção. Olha o anjo descendo, a vitória trazendo, quer te entregar. Tome posse da bênção, tome posse da bênção. O anjo chegou pra você e entregou, tome posse da bênção. O anjo chegou pra você e entregou, tome posse da bênção. Amém. Aleluia. Aleluia. A cantora Claudete nesse instante, logo após a cantora Dalvinha. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino que traz por título O Fogo Cai. E o fogo do Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Receba mais da glória de Deus. Aleluia. Eu vejo a glória de Deus no meio do povo. Esta igreja nasceu no meio do fogo. Eu sinto anjos passeando por aqui. Quanto mais o povo ora, mais deixa o fogo cair. E o fogo queima, e o fogo cai. A igreja canta, a igreja chora e recebe mais. A oração subiu. Glória de Deus.
anjo veio recolher as tuas lágrimas, trouxe uma bênção pra você em suas mãos. Encha o vaso, se derrame no altar, entre no meio do fogo, o anjo vai te abençoar. E o fogo queima, e o fogo cai, a igreja canta, a igreja chora e recebe mais. A oração subiu e o céu desceu, estamos nadando no meio do fogo da glória de Deus. E o fogo queima, e o fogo cai, a igreja canta, a igreja chora e recebe mais. A oração subiu e o céu desceu, estamos nadando no meio do fogo da glória de Deus. Estamos nadando no meio do fogo da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. A cantora Dalvinha, logo após a cantora Aurelina Souza. Está na presença do Senhor Aleluia. Jesus. Por isso adore a Ele nesta noite. Aleluia. Aleluia. Esta noite eu tive um sonho lindo. Sonhei que o céu estava se abrindo e Jesus estava vindo sua igreja arrebatar. No meu sonho houve vozes de arcanjo, as trombetas ressoando e os anjos a cantar. Eu confesso, nunca vi coisas tão lindas, uma música em vida em vozinhos de querubins. Eu não sei se eu cantava ou sorria, se eu chorava de alegria, eu fiquei fora de mim. Eu não sei se eu cantava ou sorria, se eu chorava de alegria, nunca vi coisas assim. É o céu que está preparado para você, aleluia. O meu sonho então foi continuando. Houve ecos de um bem-vindo glorioso, era a voz do esposo, o meu nome a chamar. Vi as portas do céu todas se abrindo e Jesus dizendo: vinde, ó benditos de meu Pai. Nesta hora de toda parte da terra vi chegando a igreja entoando uma canção. Eu chorava de ver tantas maravilhas, cada salvo recebia o seu lindo galardão. Eu chorava de ver tantas maravilhas, cada salvo recebia o seu lindo galardão. Levante a tua mão nesta noite e adore o nome do Senhor Jesus. É só mais um pouquinho de tempo, irmãos, e o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja e nós estaremos em lugar de descanso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O meu sonho era realmente lindo. De mãos dadas eu andava com o anjo, coisas lindas me mostrando, era seu, era real. Vi a praça, realmente é ouro puro, vi as ruas, vi o muro, vi o rio de cristal. Só não pude
Este sonho não me sai mais da memória, pois eu não vejo a hora de ir embora para o céu. Este sonho não me sai mais da memória, pois eu não vejo a hora de eu ir morar no céu. Aleluia! Cantora Aurelina Souza cantando, louvando a Deus. Logo após o dueto, Luciele e Arlete de Belo Horizonte estarão louvando a Deus. Paz do Senhor para o povo de Deus. Onde não há pranto, onde não há dor, lá não haverá separação, não haverá lembrança do passado. Tristeza, gemidos lá não tem. Essa cidade é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, cidade onde vai morar os santos, um povo remido, um povo de boas obras. Muito em breve vou morar numa cidade, cidade igual a esta que não tem. Lá só vai morar os redimidos. Esta cidade é a Nova Jerusalém. Seus muros são de pedras preciosas, suas ruas são de ouro e de cristal. Tem um rio só de água cristalina, para sempre correrá para os fiéis. Cidade, quero ver como tu és, morada dos santos, de um povo fiel. Quero ver os salvos que partiram antes de mim. Quero ver o meu Jesus coroado de glória e luz. Vou cantar com os querubins. Aleluia! Prepare-se para morar na Nova Jerusalém, cidade dos santos. Aleluia! Deus é maravilhoso. Aleluia! 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 Ai, sim. Quero ver Paulo e João e os mártires que sofreram aqui na terra. Tem a árvore da vida, dando seus frutos para todas as nações. Lá não tem preto, não tem branco, ou qualquer raça, Deus não faz acepção. Serão todos transformados para sempre. Aleluias, ao Cordeiro cantarão. Cidade, quero ver como tu és, morada dos santos, de um povo fiel. Quero ver os salvos que partiram antes de mim. Quero ver o meu Jesus coroado de glória e luz. Vou cantar com os querubins. Cidade, quero ver como tu és, morada dos crentes, de um povo